Bom, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 1. Eu prometo que eu vou terminar em tempo certo. Vou encurtar a mensagem o máximo que eu puder para terminarmos no tempo correto. João, capítulo 1, versículo de número 29 a 31. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele que eu disse: depois de mim vem um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado em Israel, é que vim batizando em água. Volta para o verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: todos juntos, vamos de novo. Vamos de novo para não esquecer. Nós estamos começando hoje o que historicamente é conhecido como a Semana Santa. No dia ou na semana que antecede a crucifixão de Cristo, é o que se chama a Semana da Paixão, baseado na trajetória que Cristo vai fazer, subindo a Jerusalém, em toda a semana que antecede o momento mais difícil do ministério de Cristo, que é a sombra da cruz do Calvário sobre a sua própria vida. E o comportamento de Jesus nessa semana, e culminando com a morte em Jerusalém, no Monte Calvário. E eu estava orando ao Senhor, e hoje de manhã, neste clima todo de que chamamos Semana Santa, o início da Semana Santa, os católicos não vão comer carne, enfim, cada um tem a sua cultura, a sua forma de ver. E eu quero chamar a atenção da igreja para o fato principal. Porque eu acho que o diabo ele é muito astuto, ele é um hábil declarante. O diabo é muito político, muito astuto. Quando o diabo não consegue destruir algo que pertence a Deus, e geralmente ele não consegue, mas ele tenta deturpá-lo. E uma verdade deturpada, ela não é uma verdade. Uma verdade pela metade, ela é meio metade, meio mentira. E meio verdade, meio mentira, não dá para dizer que é uma verdade, não dá para dizer que é uma mentira, mas também não dá para validar, porque você não pode viver uma vida meia verdade, meia mentira, ou ter uma crença meia verdade, meia mentira. Você não pode ir meio para o céu, meio para o inferno. Ou seja, esse tipo de jogo é prejudicial. E o diabo ama esse tipo de jogo, esse tipo de cena. E é por isso que ele cria em torno de uma grande verdade, que é a morte de Cristo, em torno de uma grande doutrina, que é a doutrina da salvação através da morte de Cristo, uma série de sofismas, uma série de coisas, de elementos que são elementos de distração. Por exemplo, agora começa a semana da paixão de Cristo, e as pessoas se voltam para não comer carne, como se não comer carne tivesse algum tipo de relevância. As pessoas vão comer chocolate, como se comer chocolate tivesse algum tipo de relevância. As pessoas vão lembrar mais do coelho do que Jesus. E é uma coisa engraçada, porque
as pessoas vão lembrar de um coelho que põe ovo. Ou seja, chega a ser absurdo e parece que é inofensivo, porque a gente trata isso como algo extremamente inofensivo. Mas ele não é inofensivo, haja vista que isso vai gerando uma cultura de inconsciência da verdade, porque a verdade vai se perdendo. Quando a gente começa a atentar para a mentira, deixa de olhar para a verdade. Ou seja, João diz: olhai para o Cordeiro de Deus. E o diabo está dizendo: olha para o ovo, olha para não comer peixe, não comer carne, coma peixe. Eu lembro que uma vez uma irmã me repreendeu porque eu disse que no dia da Páscoa eu iria comer carne. E ela diz: não, mas o irmão não pode ofender os católicos, que eles comem peixe. Ou seja, o diabo consegue que a nossa discussão, o nosso debate, ele vai para lugares tão distorcidos que não tem nada a ver, nenhuma relevância com a verdade. As pessoas vão passar a semana inteira atrás de chocolate barato. Aonde estão os melhores ovos? A mídia vai falar, o jornal vai falar de quanto chocolate se vendeu neste ano. Todo mundo vai correr atrás do seu ovinho de Páscoa. E quando nós sabemos que na vida real, coelho não põe ovo, não põe ovo de chocolate. E quando sabemos que na vida real Jesus morreu para tirar o pecado do mundo, eu vou dizer de novo, porque eu acho que você nem conta do que eu acabei de dizer. A palavra de Deus diz: olhai para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu vou dizer de novo: olhar para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se eu dissesse assim: olha, eu tenho um endereço onde o chocolate vai estar mais barato, acho que você dava mais glória a Deus. Se eu dissesse assim: olha, eu tenho uma dica de onde comprar ovo de Páscoa, eu estou dizendo: olhai para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olhai para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você não sabe quanto isso é precioso. Mas deixa eu lhe dizer então, porque você não está valorizando isso. A sua apatia mostra que você não entende quão precioso isso é. Então deixa eu lhe colocar isso. Porque se o Cordeiro tira, alguém pôs. Amém? Vou dizer de novo: se o Cordeiro tira, é porque alguém põe. Alguém põe sujeira na blusa e alguém tira a sujeira da blusa. Amém? Alguém se mistura na lama e alguém tem que mergulhar a blusa em Bennet ou em sabões especiais para tirar o barro. Amém? Alguém te suja, alguém te limpa. Deixa eu lhes contar a história da humanidade. Quando Adão e Eva moravam no jardim, você não estava lá, amém? Eu também não estava lá. Meu pai não estava lá, minha mãe não estava lá. Sua mãe, seu pai também não estavam lá. Mas a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que porque Adão desobedeceu, ele desobedeceu, ele
fez algo que Deus tinha dito não faça, e ele passou a comer do fruto proibido, e ali neste instante o pecado entrou no mundo. Diga comigo, o pecado entrou no mundo. O pecado entrou por Adão. Vamos ver isso na palavra de Deus. Você tem que ler isso. Me dá a Romanos capítulo de número 5, verso de número 12, verso de número 17. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Diga comigo, portanto, assim como por um só homem, diga comigo, um só homem, entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porquanto todos pecaram. Olha aqui para mim. Diga assim: todos se tornaram pecadores pelo pecado de um só homem. Pronto, vamos para o 13. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo, mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mas sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abunda. Também não é assim o dom como a ofensa, que veio por um só que pecou, porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar, por esse muito mais os que recebem a abundância de graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Diga comigo, o dom da justiça. Então diga comigo assim: eu não estava lá quando Adão pecou, mas pelo fato que ele pecou, eu me tornei pecador. Olha que coisa irônica. Você não pediu, você não concordou, você não ajudou, mas mesmo assim Deus te culpou. E Deus não te culpou pelo que você fez, Deus te culpou pelo que Adão fez. Deus te responsabilizou pelo que aquele homem, há tantos anos atrás, naquele jardim, a desobediência dele se tornou a tua desobediência. Você está me entendendo? E quando as pessoas nasceram, todas as pessoas nasceram debaixo da condenação da morte, debaixo da condenação do pecado, sem importar o que elas façam, bom ou errado, elas carregam sobre as suas vidas uma maldição de morte. Isso é interessante, querido. É isso que nós temos que falar na semana da Páscoa. É sobre essas coisas que nós temos que refletir nessa semana. Não é para pensarmos no ovo, não é para pensarmos no coelho, não é para pensarmos no chocolate, é para pensarmos no que está em jogo em todo este cenário. Porque enquanto o diabo te diz: olhai para o ovo, olhai para o chocolate, olhai para o coelho, você tira os olhos da realidade de que milhões de pessoas vão para o inferno, porque elas deixam de olhar para o Cordeiro de Deus. Eu vou dizer de novo: milhões de pessoas vão para o inferno
Porque elas não conseguem olhar para o Cordeiro de Deus. Milhares e milhares de pessoas estão olhando para o ovo, para o chocolate, para sei lá o que, para as promoções, mas não estão olhando para o Cordeiro de Deus. A palavra de Deus diz: olhai para o Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus, segue Ele. Ele vai tirar o pecado do mundo. Agora, que coisa terrível, as pessoas herdam a maldição do pecado. E quase 6.000 anos depois, ainda pessoas continuam indo para o inferno por causa da desobediência de um homem no jardim. Mas Paulo diz assim, que pela desobediência de um homem, todos herdaram a morte. Então, pela obediência de um homem, nós podemos herdar o dom da justiça. Porque Deus não é injusto. Ou seja, eu fui condenado, eu nasci condenado. E olha que ironia, eu nasci condenado, mas eu nem pedi para nascer. Mas nasci. E já nasci com uma sentença de morte por causa de um Adão que eu nem conheci. Mas eu sei que eu cresci e o fruto da desobediência daquele lá se manifestaram em mim, porque eu já me tornei desobediente. Você nasce e nasce com uma inclinação para a desobediência. Este é o efeito da morte. Eu quero que você olhe um pouquinho para isso. Importante. Quando a gente fala que a morte entrou no mundo, nós pensamos na morte física. Também é verdade, vamos morrer fisicamente. Mas a principal morte que se instalou no homem não é a morte física, é a morte espiritual. É a separação da vida do ser humano com a fonte da vida. Porque o pecado me separou de Deus. O pecado de Adão me distanciou de Deus. Ou seja, eu passei a ficar distante de Deus. Deus ficou para lá, eu fiquei para cá. Essa é a primeira morte. E as consequências dessa morte começaram a se manifestar. A corrupção moral, a inclinação para as coisas erradas, a força motora que rege minha alma sem Deus, que se inclina para o mal. Você começa a crescer e há uma inclinação natural para o que é errado. Uma outra morte é a morte da existência. O homem cresce, nasce, mas não se realiza, não é feliz. A sua vida é escrava de um vazio existencial enorme, de um vazio existencial absurdamente grande que domina o seu interior. Resultado da morte. Por isso Jesus diz: o diabo veio para roubar, matar, e eu vim para que tenham vida e vida com abundância.
Agora, Deus seria injusto se Ele me impõe o jugo da morte por causa da desobediência de Adão e não me desse uma alternativa para me salvar. Por isso que eu amo a graça e amo essa palavra. Aqui, a sentença de baixo, diga comigo, e o dom da justiça. Então diga assim comigo: se é dom, não é merecido, é de graça. Por isso que eu prego que a salvação não se merece. Eu não faço nada para ser salvo. Ei, eu vou dizer de novo, a salvação não é algo que você faz. A salvação é algo que você recebe. A salvação não é porque você é bonzinho, não mente, não rouba, não fuma, não bebe, não fornica, não adultera ou não faz qualquer outra coisa semelhante. A salvação é porque você crê que o Cordeiro de Deus morreu no Calvário e tirou o teu pecado. Aquilo que Adão pôs, Jesus tirou. Aquilo que Adão colocou, o sangue do Cordeiro tirou da tua vida. Isto é dom, isto é graça, isto é favor. Não é porque você é bonitinho, é porque você estava sujo e você se lavou no sangue do Cordeiro. É porque você estava todo sujo de pecado, mas mergulhou no sangue do Gólgota e o Gólgota te deu a salvação. E hoje você caminha debaixo do dom da graça. E o diabo não pode te tocar, porque você está debaixo de um dom. Dom é dádiva, dom é presente, dom é donativo. É algo que Deus te dá e Deus não te tira. Deus te dá e é teu e pertence a você, e você deve cuidá-lo, porque é seu. Tinha um dom. Pare de pensar que você vai para o inferno. Pare de ser atormentado crendo que o diabo vai te levar para algum lugar. Você não vai para o inferno porque você recebeu o dom da vida. Você não vai para o inferno porque Deus lhe deu a salvação. Ela é de graça, ela é sua, ela é o dom. Você é justo. Você é justo. Enquanto outros ficam pregando que se cuida porque senão o diabo te leva, eu vim te dizer: não te preocupe, o diabo não te toca, porque Cristo já te deu a vida. Você é salvo, você é salva. Não é porque você ora muito, não é porque você jejua muito, não é porque você lê muito a Bíblia, não é porque você é muito bonzinho. É porque o Cordeiro tirou o teu pecado, o Cordeiro tirou tua culpa, o Cordeiro tirou tua mágoa, o Cordeiro já te libertou. Você não pediu para Adão colocar, mas pediu para Jesus tirar. Você não pediu para Adão te legar a culpa, mas teve que dizer: Jesus, me salva. Adão me mergulhou no pecado e eu quero ser salvo. E você é salvo por causa disso. É para isso que você deve olhar. Por favor, me dá 1 Coríntios capítulo 15. Eu já estou terminando. Versículo 45, querido. Assim também está escrito: o primeiro homem Adão tornou-se alma vivente, e o último Adão espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, e depois o espiritual. O primeiro homem sendo da terra é terreno, e o segundo homem é do céu. Qual o terreno, tais também os terrenos. E qual é o celestial, tais também os celestiais. 9. E assim como trouxemos a imagem do terreno, teremos também a imagem
comigo. Assim como eu carregava as sequelas de Adão, agora em Cristo eu trago sobre mim a imagem do meu Senhor. O diabo quer que você olhe para o coelho. Eu vim te dizer, olha para o Cordeiro de Deus. Rapidinho. Debaixo dessa palavra, assim como trouxemos a imagem do terreno, sabe, o Adão primeiro, o terreno, nos deu um legado de morte, de vergonha. A vergonha foi o primeiro sentimento que Adão teve. Depois teve medo. Depois teve justiça própria. São sequelas desse Adão. Às vezes você é uma pessoa tímida, medrosa, tem medo. Quando é pregado que você pode ser curado, você tem medo de ser curado, porque você acha que você é pecador e que você não merece a cura. Sabe o que isso significa? Que você está dizendo: eu pertenço ao primeiro Adão. Às vezes eu prego aqui que você tem direito a prosperar, e você acha que não tem direito a prosperar porque você é pecador. Você está dizendo: eu pertenço ao primeiro Adão. Você tem vergonha de chegar à presença de Deus porque você acha que é pecador. Quando você vai orar, você não ergue a cabeça porque tem medo de Deus, tem medo que Deus te condene, porque você não se acha bom. Então você está dizendo: eu pertenço ao primeiro Adão, eu tenho vergonha. Você fica olhando para o seu pecado, para a sua miséria. Você fica olhando para o que você já fez. Você fica olhando para a sua incapacidade, para as suas limitações, para tudo aquilo que há de fraco e há de pior em você. Estou certo ou estou errado? Tudo isso te diz: você não merece nada de Deus. Você não merece. O diabo te joga na cara que você não merece, porque você ainda na nova aliança, você vive como se estivesse na velha aliança. Você está me entendendo? Você está na nova aliança e se comporta como alguém que ainda é herdeiro de Adão. Eu vim esta noite te dizer: para de ser herdeiro de Adão, seja herdeiro de Cristo. Porque a palavra diz que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas passadas, tudo se fez novo. A Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Cristo não há culpa, não há vergonha, não há condenação, não há coisa nenhuma. Em Cristo não há acusação. Em Cristo não te coloca, não te imputa pecado. Em Cristo você é santo, em Cristo você é bom, em Cristo você é perfeito, porque você está nele, a justiça dele tocou tua vida. Deus não te vê como pecador, te vê como justo, porque você tem direito à herança dele. Se a condenação por causa de Adão foi tão severa, quanto mais será a graça no dom da justiça. Me dá o último versículo, quero terminar. Hebreus capítulo 12, verso 24. Essa palavra diz que nós chegamos ao Monte Sião, e depois de uma lista de coisas, eu amo o autor aos Hebreus porque ele é perspicazmente de um poder de argumentação, e ele está argumentando para os seus irmãos hebreus, e na sua lista de argumentações
que são inumeramente grandes, de um vocabulário extremamente extenso, de uma cultura teológica extremamente grande. Ele diz: chegamos ao Monte Sinai, e lá por uma instante ele diz assim: e a Jesus, diga comigo, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que fala melhores coisas do que o de Abel. As melhores coisas comeram ali, mas está escrito que fala melhor do que o de Abel. Diga comigo: o sangue de Cristo fala melhores coisas que o sangue de Abel. Sabe o que o autor aos Hebreus está dizendo? O sangue de Abel clamava. Deus disse assim a Caim: Caim, o sangue do teu irmão Abel clama perante mim. E por causa desse sangue eu tenho que te julgar. Você é culpado desse sangue de Abel. Diga comigo: o sangue clama, o sangue fala, o sangue exige justiça. O autor aos Hebreus diz assim: nós temos o sangue da aspersão. Sabe, rapidinho, deixa eu contar essa história para terminar. Você quer ficar em pé? Para você saber que eu vou terminar. Os músicos querem ver eu voltar. Olhe para mim, querido. Toda vez que o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha que expiar o pecado da nação, ele tinha que esperguir. Olhe para mim. Ele tinha que entrar no santuário e esperguir o sangue do sacrifício. Ele tinha que jogar aquele sangue. E aquele sangue era um sinal. Diga comigo: o sangue da aspersão era um sinal de justiça. A ira de Deus se acalmava, porque a santidade de Deus ativa a sua ira. Então, quando a santidade de Deus vinha sobre Israel, também vinha a justiça e a ira para matar o pecador. Mas quando aquele sangue era espergido, então Deus olhava para o sangue de um animal e transformava sua justiça em misericórdia. Porque o inocente tinha morrido. Então a morte do inocente calmava a justiça de Deus. O autor aos Hebreus nos diz assim: que o dia que Jesus morreu, ele entrou no tabernáculo eterno e espergiu o seu próprio sangue. Esperguiu o seu próprio sangue, que está lá. Esse sangue ainda está lá, na presença de Deus, e ele clama. O sangue de Abel clamava pela morte do culpado. O sangue de Jesus clama pela vida do culpado. Diga comigo: o sangue de Abel clamava pela morte do culpado, mas o sangue de Cristo clama pela vida do culpado. Então, quando você diz assim: Senhor, eu te recebo como meu Salvador,
culpa, todo pecado, todo medo, toda vergonha e te coloca numa plataforma de justiça, te assenta em lugares de governo, em lugares